Boa tarde, pequenos e pequenas. Quantas saudades de vocês. Estão se cuidando aí, não estão saindo de casa, lavando bem as mãos, usando o álcool em gel. Se vocês fizerem isso, logo, logo nós poderemos estar juntos lá na escola novamente. Mas enquanto nós não podemos nos encontrar, nós vamos nos ver por aqui. Aliás, vocês vão me ver, né? Eu não vou poder ver vocês. E hoje a professora vai contar para vocês uma história. Essa história é de uma época antiga, lá da Grécia. Vocês já ouviram falar nos gregos, não ouviram? Eles têm uma cultura diferente da nossa e eles são pessoas muito inteligentes, certo? Então hoje a professora vai contar uma história que é muito interessante e que vocês vão gostar. Essa história, ela é a história de um rei, tá? Que tinha um grande reinado. Esse rei grego, ele tinha um lindo reinado. Ele era um homem justo, um homem certo, que cuidava muito bem dos seus súditos. Só que esse rei tinha uma grande preocupação. A preocupação dele era de que ele não tinha filhos, não tinha parente próximo e ele não tinha ninguém que pudesse assumir o seu trono. Então, ele pensou e teve uma ideia. Puxa, eu preciso arrumar alguém para assumir o meu trono no meu lugar, porque eu já estou ficando velhinho. Mas como colocar alguém? Como escolher alguém para ficar no meu lugar? Foi aí que ele teve uma ideia. Ele chamou todas as famílias do seu reinado e ele entregou para cada família uma sementinha. Essa sementinha, todas as famílias deveriam plantar dentro de um vaso e depois de um determinado tempo, ele chamaria as famílias novamente para ver a flor mais bonita. Aquele que tivesse cuidado muito bem dessa florzinha e a flor tivesse bem forte, bonita, viçosa, aquele ia ser o escolhido para assumir o seu trono. E cada família tinha um filho, né? E esses filhos começaram a plantar a sementinha nos vasos. Na família de um determinado menino, ele plantou essa sementinha dentro do vaso e regou. Só que a sementinha dele não crescia, não crescia, não crescia. Quando ele começou a observar as sementes dos outros meninos das outras famílias, ele percebeu que estava começando a crescer já, e algumas já estavam até bem bonitas e bem grandinhas. E esse menino ficou muito triste e ele falou, puxa vida, por que será que a minha sementinha não está crescendo? O que será que eu estou fazendo de errado? Que ela não está viçosa, eu estou dando água, eu estou cuidando, estou colocando ela na sombra, mas ela continua sem crescer? E ele ficou muito triste, mas continuou cuidando da sementinha. Então ele colocava água, regava, colocava adubo para ver se a terra ficava mais forte para essa plantinha crescer, mas não tinha jeito. Cada vez que ele ia olhar, nada de planta. E quando ele olhava para os vasos dos outros meninos das outras famílias, as plantas já estavam lindas e maravilhosas. Um dia, ele chegou para um amigo e disse assim, nossa, como que você fez para que a tua planta ficasse tão bonita dessa forma? E o menino falou para ele, eu simplesmente estou cuidando, adubando, dando água. E daí esse menininho disse para ele, poxa, mas eu estou fazendo a mesma coisa, mas a minha não está crescendo, o que será que pode ser? Aí o outro menino disse assim para ele, provavelmente você não vai ser o escolhido, eu vou ser o escolhido para assumir o reinado e o trono desse lindo palácio. Chegou o grande dia e o rei chamou todos os meninos, as famílias que ele tinha dado aquela pequena sementinha para cada uma. E veio uma família e mostrou, olha que flor maravilhosa, uma flor mais linda que a outra. E as famílias
começaram a se apresentar ao rei grego, mostrando a linda flor que cada um tinha cuidado e que tinha crescido. E as famílias iam chegando, chegando. De repente, quem estava na fila para apresentar o vaso com a semente? Aquele menininho que cuidou, que regou e que não tinha nada. E não crescia a sementinha dele. E as pessoas foram passando e de repente chegou a vez desse menino. Quando esse menino chegou com o vaso dele sem flor nenhuma, o rei olhou para ele e disse assim: mas o que é isso, menino? Não tem flor nenhuma nesse vaso. E o menino disse assim para ele: sabe o que é, senhor? É que eu estive regando há todo esse tempo essa plantinha, coloquei até adubo, mas infelizmente ela não cresceu. Me desculpe, mas mesmo assim eu vim aqui para demonstrar que eu plantei a sementinha ali, mas infelizmente ela não cresceu. O menininho já estava até saindo da fila quando o rei chamou todos ao seu redor e disse o seguinte: atenção, povo, se aproximem. Naquele dia em que eu entreguei uma semente, eu fiz algo sem vocês saberem. E eu coloquei uma semente seca que não brota, que não dá flores, para ver qual de vocês seria a pessoa verdadeira e honesta que iria assumir o meu lugar no meu trono, pois eu não posso colocar uma pessoa que não seja verdadeira. E eu coloquei uma sementinha e todos vocês vieram me trazer flores lindas e maravilhosas. Só que a semente que eu dei para vocês era uma semente que não crescia, era uma semente seca e que não brotava. E a única pessoa que me trouxe a semente, exatamente a semente verdadeira que eu entreguei, foi esse menino aqui. Portanto, a partir de hoje, esse menino vai assumir o meu trono no meu lugar, porque nele está a honestidade e a verdade. Por isso, o trono vai pertencer a ele. E vocês que plantaram outra semente e trouxeram flores lindas e maravilhosas que mentiram para o grande rei, vocês serão os súditos desse rei honesto que irá me substituir. Uau! Que história, hein, crianças? O que a gente pode aprender com essa história de hoje? Que nós devemos falar sempre a verdade, independente da consequência, independente do que pode acontecer comigo. Nós devemos sempre falar a verdade, nunca mentir, porque isso não é correto. Então, eu quero que vocês aprendam hoje com a história que nós devemos sempre falar a verdade. Vocês vão fazer agora uma pequena atividade. Baseando-se em toda a história que a professora falou, você vai fazer um desenho. Pode pegar uma folha, se você tiver, ou se você tiver um caderninho, o que você tiver aí na sua casa. Você vai fazer um desenho representando esse rei e esse menino que assumiu o trono dele. E daí você vai pintar esse desenho bem bonito, ok? Beijoquinhos para vocês e até a próxima aula!